Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso evento, organizado pelo IDES, do mês de julho. O evento desse mês, nós vamos conversar sobre o acordo BBND, e a professora Magna vai trazer uma perspectiva, do olhar para o acordo BBND como uma política pública global. Eu vou apresentar, então, a nossa professora de hoje, é a Magna Lima. Ela é mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a UNEPEDIMA-UERJ, pesquisadora do Grupo Economia do Mar e advogada. Menciono a todos vocês que esse evento ele está sendo gravado e ele poderá ser disponibilizado no nosso YouTube, do IDES, em alguns dias. Em relação ao nosso procedimento, a Magna vai fazer a apresentação dela e as perguntas deverão ser feitas no final, e para que, se for o caso, a gente tenha um debate. Para quem quiser o certificado de horas, nós vamos liberar nas conversas aqui do lado, no chat, um link do formulário que vocês devem preencher, e ao final, no final dessa semana, provavelmente a gente encaminha para vocês o certificado de horas. Então, Magna, muito obrigada por aceitar o nosso convite e sinta-se confortável para iniciar a sua apresentação. Perfeito, professora Samira, muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu começar aqui compartilhando com vocês a minha apresentação. Bom. Vocês conseguem ver? Porque para mim não está aparecendo. Ainda não. Eu acho que deve ser uma questão talvez, de internet. No teste aconteceu, foi perfeito, né? Sempre assim. Ah, foi. Agora? Agora foi, perfeito, pessoal. Então, obrigada, Gabriel. Então, como a professora Samira estava falando, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma perspectiva diferente de um tratado, né? A gente escuta muito falar do tratado enquanto um instrumento, uma fonte de direito internacional público. Mas o que acontece se a gente olhar o tratado além disso, considerando além do texto, né, da redação escrita? O que a gente consegue relacionar com a teoria das políticas públicas e com a própria política? Aqui eu gostaria que não houvesse aquele preconceito que algumas pessoas têm de enxergar direito e política como algo que não podem se relacionar, porque na realidade, principalmente no direito internacional público, como nós vamos perceber, nós estamos muito próximos, né? O direito está muito próximo da política e do jogo nas relações internacionais. Esse é o nosso sumário da apresentação, nós vamos passar por todos esses caminhos, não se preocupem que eu vou tentar ser bem rápida. Parece muita coisa, mas a gente vai ser rápido aí para dar um tempinho para conversar. Bom, então a primeira coisa que eu quero começar com vocês, porque eu não gosto de ficar falando sozinha, vamos embora, preciso de interação. Eu gostaria de perguntar para vocês como vocês acham, então, que o direito internacional público ele se relaciona com a política? Será que é algo intenso, é uma relação de sobreposição, é uma relação de poder? Se vocês não quiserem abrir o microfone, não quiser falar, pode colocar aqui no chat, que a nossa mediadora passa para a gente. Bom, eu vou aceitar que vocês estão tímidos agora e vou seguir para a gente responder a essa pergunta. Então tá, pessoal. Vamos falar então. Mexeu. Ainda que originalmente, então, o conceito de política ele fosse algo bem genérico, a ponto aí de abarcar todas as formas de relacionamento social, o que nós tivemos no decorrer da história foi que esse significado ele foi restringido para comportar aí as formas de organização do poder e as técnicas do exercício do poder pelo Estado.
Então, nesse contexto de esfera pública, ganha destaque a relação de interdependência estabelecida entre a política e o direito, que, embora eles se preservem autônomos, compartilham dessa mesma tarefa de regular o poder. A política, então, ela vai marcar presença no processo de criação e aplicação das normas jurídicas, ou na definição dos valores axiológicos, e o direito, por sua vez, ele vai limitar o exercício desse poder. Sendo assim, tanto no cenário internacional, né, na arena política internacional, como no cenário doméstico, aqui dentro dos estados, esse direito e política eles vão se relacionar permanentemente para a construção e a manutenção de uma ordem social, através aí da legitimação, da regulação e da organização do poder. Só que, lindo, né? Lindo. Vai ser sempre harmônico? Não. Nem sempre essa relação será harmônica, e principalmente no cenário internacional, onde a gente tem ali tensões entre estados e que imprimem, né, o seu poder. Aí a gente vai falar de poder mesmo, do poder econômico, do poder tecnológico, do poder político. Eles imprimem para fazer valer uma determinada posição em assuntos políticos. Então, aqui o poder, ele é um elemento central nas relações internacionais, e isso é algo importantíssimo quando nós formos considerar todo o processo de construção desse novo acordo, desse novo tratado para a biodiversidade marinha. Bom, então, o direito internacional público e a política, né, ela está muito próxima do cerne e, por consequência, acaba aí por evidenciar esse jogo de poder nas relações internacionais. O caráter da ordem jurídica internacional faz com que os estados se sintam compelidos a respeitar as normas de direito internacional. O fundamento, então, dessa obrigação, ela está nos atributos do próprio sistema do direito internacional, que nada mais é do que uma estrutura de relações estabelecidas prioritariamente pelos estados, que conferem, então, legitimidade a determinados princípios e modos comuns de agir. O que é diferente do ordenamento jurídico interno, onde a gente tem uma relação de hierarquia e uma autoridade vertical que organiza todo o sistema. Então, no sistema e na ordem internacional, essa relação ela é horizontal. E então a política ela é muito mais forte nesse ponto. Né? Esse caráter facultativo e as transgressões das normas internacionais, elas podem levar a crer que os estados optam em respeitar aquelas disposições normativas que mais lhe convém. Vamos falar, né, que às vezes isso realmente acontece. Alguns estados optam por uma posição ao invés da outra, mas isso é de todo verdade, pessoal? Isso invalida, isso enfraquece o direito internacional público? Não, ele continua existindo por uma própria necessidade dos estados, que é manter a estabilidade no cenário internacional, ter uma segurança jurídica no cenário internacional. Então, embora eles possam fazer objeções às normas específicas, de forma alguma eles negam a vinculação a esse sistema internacional. Então, nesse sentido, o direito internacional ele vai conferir essa harmonia do diálogo, embora não seja suficiente, claro, para resolver todos os problemas complexos que potencialmente podem acontecer no ambiente nacional e no ambiente internacional. Ele existe, ele é válido, mas é preciso saber que até um determinado momento nós podemos seguir com o direito. A partir daquele momento, a situação requer uma abordagem mais política, mais de relações internacionais. Bom, agora vamos passar para o próximo. Então, nós partindo, né, desse fato de que existe uma relação entre direito e política, nós podemos visualizar essa perspectiva também
no jogo, né, no tabuleiro, que foi esse jogo aí de poder no processo de construção do BB&D, que levou aí uns 20 anos, mas agora conseguiu sair do papel. Ele vai conservar essa natureza de fórum de discussão internacional para a criação de um tratado. Bom, então agora, pessoal, vamos... primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que a teoria, como nosso título é, a teoria da política pública. A teoria da política pública, ela foi pensada para ser aplicada ao cenário nacional. Então, qual é o nosso esforço nesse momento? É pegar essas informações, essa teoria, que principalmente o conceito e o processo de criação, e transportar para o cenário internacional. Vamos ver se isso é possível? Vamos ver se isso é válido? Então, é esse exercício que a gente vai fazer agora, nesse momento da nossa conversa. Mas antes da gente entrar nesse ponto, né, nós vimos que direito e política, eles se interrelacionam, e o resultado dessa interrelação pode ser uma política pública. Então, eu gostaria de saber com vocês o que vem, uma palavra que vem na cabeça de vocês quando pensa no conceito de política pública. Hoje em dia a gente liga a televisão, né? O que mais se ouve falar é porque falta política pública para resolver o problema X, falta política pública para resolver o problema Y, porque o Estado não efetiva a política pública. Tá bom, pode ser verdade, não vou entrar no mérito da discussão, mas o que é política pública? O que seria, né? Praticidade da lei. Boa, Fernanda. Fernanda, praticidade da lei. Planos diretores do Gabriel. Gabriel, nós vamos ver que faz sentido relacionar a lei e faz sentido relacionar a planos diretores da lei. Mas, então nós vamos agora, então, construir o nosso conceito. Faz sentido, a resposta de vocês não está errada, até porque, como nós vamos ver, vou passar para o próximo slide, não há um consenso na literatura de um conceito para o que seria o conceito de uma política pública. Mas por que não há um consenso? Por que não há um consenso na literatura? Por causa de 3 nós conceituais. Então, esse primeiro nó conceitual, ele vai se relacionar à legitimação de determinados entes e atores para a criação de políticas públicas. Se eu perguntar aos senhores, quem faz política pública? A resposta padrão que a gente consegue numa sala de aula quando faz esse tipo de pergunta é o Estado. Tudo é culpa do Estado, é só o Estado. Está errada? Dentro de uma abordagem estatocêntrica, essa resposta não estaria errada. Por quê? Na abordagem estatocêntrica, ela considera a pessoa a figura de que está produzindo a política pública. Então, realmente, o Estado produz política pública, então só o Estado pode é responsável por ela, ainda que essa abordagem ela admita a interferência de alguns atores externos, apenas o Estado é agente promotor de política pública. Já a abordagem multicêntrica, ela parte de um ponto diferente, ela não considera a pessoa, e sim o foco da ação. Pensa, se eu tenho uma política pública que ela que o foco é resolver um problema público para salvaguardar bem público, não importa quem foi que fez aquela política pública. Se foi uma rede de governança privada, se foi com sociedade civil, se foi uma empresa, se foi todo mundo junto e apoiando alguma outra política do Estado, todas essas ações formam um complexo de políticas públicas, independentemente do ator que as produziu. Esse é o primeiro ponto. E se nós levarmos isso para o cenário internacional, o que nós temos? Olha,
Quem pode fazer tratado, o principal ator, sujeito de direito internacional, que é responsável pelos tratados aí, especialmente esse do BBND, é o Estado, certo? Certo. Então, eu diria que nesse caso concreto, nós estaríamos mais próximos de uma abordagem estatocêntrica? Pode ser. Por quê? Por que não bater o martelo? Porque durante todo o processo BBND, o que nós vimos foi uma série de atores, para além dos estados, participando, dando a sua opinião, foram ouvidos especialistas, foram ouvidos empresas, foram ouvidas, enfim, comunidades indígenas, comunidades tradicionais. As pessoas foram ouvidas, elas não, vou falar assim, não estavam com a caneta para assinar e redigir o documento, mas todos foram ouvidos, e se foram ouvidos, em uma parcela tiveram influência. Então, a abordagem multicêntrica não pode ser totalmente descartada. Seguindo, então, o segundo nó, ele discute a possibilidade da política pública ser concretizada por uma omissão. Gente, isso aí é até bem simples. Se toda ação e toda omissão pode ser política pública, qualquer coisa é política pública. Você esvazia o núcleo conceitual. Por isso, essa possibilidade de omissão é afastada, é o nó mais fácil de se afastar. E agora o terceiro nó, que diz respeito ao nível estratégico de operacionalização de políticas públicas. E aí eu vou trazer para a gente aqui a resposta do Gabriel, quando ele diz para a gente de planos diretores, né? O que nós temos aqui? Aqui nós temos duas posições. Há autores aí que se filiam ao entendimento de que as políticas públicas seriam macro-diretrizes e estruturantes, e os planos, os projetos, os programas destinados a concretizá-la não seria uma política pública em si, porque, na verdade, são instrumentos operacionais. Existem autores que se filiam a essa corrente. Outros autores vão dizer que, olha, a política pública ela é uma macropolítica, é uma macrodiretriz que vai comportar níveis intermediários de políticas públicas para dar viabilidade à sua operacionalização. Nesse ponto, a gente também não tem não está tão claro para onde o pêndulo da verdade tende a cair, não está tão certo, porque os dois podem ser inseridos podem ser adequados a uma realidade. Então, Gabriel, eu poderia dizer que na nossa primeira corrente, o plano diretor não seria uma política pública. Mas já na corrente 2, ele seria uma política pública de nível intermediário, porque ele está buscando implementar estratégias maiores, políticas públicas maiores desejadas pelo Estado. Bom, vamos lá? Então, nosso segundo ponto é a produção de uma política pública, né? Como é que a gente cria uma política pública? A política pública, ela tem um ciclo de vida. Alguns autores indicam que esse ciclo aí vai ter 5, outros indicam que vai ter 7, mas, assim, o consenso é que é essa imagem que eu estou trazendo para vocês. A primeira etapa é a identificação, dentro da situação em que o problema é o foco, a primeira etapa é a identificação do problema público. Qual foi a identificação do problema público no processo BBND? Porque nós temos que proteger e regular a utilização sustentável da biodiversidade marinha localizada em alto mar. Em algum momento, lá no início dos anos 2000, o alerta acendeu e alguém, ora, por que não? Vou lá pesquisar para saber como está o nível de conservação e como esses recursos estão sendo explorados. O alerta acendeu, o pessoal da ONU viu que não estava legal, então identificou-se que existia uma diferença entre o desejado e o que tinha na realidade. Pronto, nós temos um problema público que está prejudicando um bem público. Próximo passo, esse problema tem que entrar na agenda, ou seja, ele tem que virar uma prioridade para os atores que podem tomar algum tipo de ação
para melhorar a situação. E aí, ainda dentro dessa arena da ONU, o tema começa a ser discutido, entra numa pauta de prioridades e é criado um grupo de trabalho, como nós veremos lá na frente, tá? Depois, ele vai passar, então, pela formulação de alternativas. O que seria a formulação de alternativas? Olha, como nós podemos enfrentar esse problema? Vamos sentar aqui, vamos pensar como é que a gente pode enfrentar esse problema. Quais são nossas opções? Ah, sei lá, vamos fazer um seminário, vamos fazer um congresso, vamos fazer um tratado, vamos fazer apenas uma declaração pública. Enfim, todas as opções estavam na mesa. Depois que eles escolheram que eles definiram as opções, a gente entra na etapa de tomada de decisão, que era o que a galera estava fazendo na última conferência, na última sessão da conferência, agora em março. Eles estavam na última parte da negociação, tomando uma decisão. Depois vai passar pela implementação, momento em que nós ainda não estamos, né? Que é quando a gente vai ver essa política pública na prática acontecendo, ganhando vida. E a avaliação. A avaliação, ela é algo muito engraçado, por quê? Porque a avaliação ela pode ocorrer antes da política pública entrar em vigor, no preparativo, durante e depois que essa política pública ela é extinta. Ela pode ocorrer em todos esses momentos. Se durante a avaliação conclui-se que o objetivo final o problema público ele foi resolvido ou foi mitigado no nível desejado, pretendido, então vamos extinguir a política pública e chegamos ao fim do nosso ciclo. Bom, opa, aqui. Então, vamos agora voltar para o que a Juliana disse para a gente. Juliana falou para a gente alguma coisa sobre lei, influência de lei, determinação de lei, eu não lembro direito aqui no chat. Mas ela traz o direito, né? Marina, foi a Fernanda que falou, e ela falou praticidade da lei. Praticidade da lei. Fernanda traz para a gente praticidade da lei. Então, Fernanda identifica que existe uma influência do direito nas políticas públicas. E é isso que essa abordagem do direito, essa abordagem direito e políticas públicas, ela apresenta. O que ela vai dizer? Essa abordagem ela foi desenvolvida, pela professora Maria Paula Dallari Bussi, que é uma professora da USP, e ela desenvolve essa abordagem para possibilitar que a norma jurídica ela seja analisada num contexto mais amplo, que ela seja analisada dentro de um contexto político, institucional, econômico, histórico, no qual ela foi criada. Tá? E o objetivo aí é ampliar o objeto de estudo da ciência jurídica, que passa a contemplar também essa análise das instituições. E, bom, e o que a gente identifica nessa abordagem, né, nessa relação? É que a gente pode ver os papéis que o direito desenvolve nas políticas públicas. Então, a gente vai ter o direito enquanto objeto, por quê? Porque as normas, elas são fruto desse processo de tomada de decisão, e elemento constitutivo das políticas públicas, uma vez que formalizam as metas, formalizam os objetivos das políticas, de modo a orientar a ação dos governantes. Aí nós temos também o direito enquanto arranjo institucional, porque as normas jurídicas, então, elas positivadas, elas estruturam e regulam todos os procedimentos das políticas públicas e também articulam as competências dos atores que, direta ou indiretamente, são responsáveis pela implementação dessas políticas. A gente tem o direito, então, enquanto ferramenta, visto que as normas jurídicas, elas são ali o que orienta, né, o conjunto que orienta a implementação das políticas públicas, e o direito enquanto vocalização de demandas sociais. Por quê? Porque as normas jurídicas elas podem promover em maior ou menor diversidade a participação dos autores nos processos de tomada de decisão e definição de conteúdo.
Claro que esses papéis, eles não são taxativos, mas dá para a gente entender como o direito e a política pública, eles estão muito próximos no cenário nacional, né? Então, no cenário internacional seria diferente? Ah, a Samira aqui falando com a gente. No cenário internacional, seria diferente? Bom, então aí, como eu disse lá no início, essa teoria ela foi tradicionalmente desenvolvida para ser aplicada no ambiente nacional. Mas a gente só tem problema público dentro dos estados? Não. O alerta acendeu ali quando, eu acho que de uma maneira mais simples, com a questão do tráfico de drogas, lá atrás. Mas hoje em dia eu acho que o que grita para a gente como problema público global é realmente a questão ambiental, né? A intensificação da globalização, dos problemas públicos de natureza global e dos próprios processos de governança em cenário internacional. Então, abre espaço para essa transposição da teoria das políticas públicas de uma arena doméstica, política e jurídica para a arena política internacional. Especialmente quando a gente fala aí do conceito de política pública, do ciclo e dessa abordagem de direito e políticas públicas. Então, aí é possível a gente falar, nesse ponto, de política pública global, de ciclo de política pública global e de uma abordagem direito internacional e políticas públicas globais. Então, o que seria política pública global, né? O que seria? As políticas públicas globais, elas seriam diretrizes internacionais criadas para enfrentar um problema público global e salvaguardar um bem público global. Então, o ciclo das políticas públicas globais, ele vai se dar num processo de governança. Então, os sistemas de governança, eles existem em vários níveis. No maior, a gente tem a governança global e no menor, a gente tem a governança local. E eles se estendem por áreas das políticas públicas. Então, trata-se de uma forma de governar que tem como base o funcionamento em redes de governança que visam implementar políticas públicas. E bem como, né, também a gente tem que lembrar, visa assegurar a participação de diversos atores nesse processo de elaboração de políticas públicas. Então, como é que eu posso dizer, né? A governança, então, ela representa aí diversas formas pelas quais os indivíduos e as instituições, sejam elas públicas e privadas, elas se relacionam e administram problemas comuns, seja de forma de uma maneira mais formal, como foi o caso do processo BBND, seja de uma maneira mais informal, como foram os fóruns de discussões que estavam ocorrendo em paralelo a essa discussão institucionalizada na ONU, né? Porque nós tivemos universidades, nós tivemos a academia mobilizada, a sociedade civil mobilizada para discutir esse tema. Então, partindo, né, dessa interconexão entre direito e política, a abordagem direito internacional público e políticas públicas, que foi aqui identificada, nos leva a pensar sobre o contexto sociopolítico e institucional no qual a norma jurídica ela é criada e aplicada, e as funções, né, que ela exerce nessa criação e implementação de políticas públicas globais. Aqui ainda. A conclusão, então, dessa primeira parte é que não dá para pensar em direito internacional público sem considerar a sua dimensão política. Assim como também não dá para separar, né, políticas públicas globais sem considerar a influência do direito internacional público nesse processo. Então, tendo isso em mente, nós vamos para a segunda parte da nossa conversa de hoje, para conversar realmente sobre esse processo de elaboração de um acordo internacional juridicamente vinculante para a conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha encontrada além da jurisdição dos estados. É o que a gente está falando aqui de processo BBND, né?
Opa. Bom, para quem é do direito e estuda direito do mar, ou para quem de alguma forma já esbarrou na Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, já encontrou essa divisão jurídica do oceano, né? Em espaços e regimes diferentes. Eu trouxe essa divisão aqui para a gente, por quê? Porque o BBND ele tem um marco geográfico muito definido. O marco geográfico do BBND é as áreas que estão além da jurisdição do Estado. O que seria isso? O alto mar e a área. Mas o que é esse alto mar e essa área? O que tem neles ou o que não tem neles? Como? Do que a gente está falando, né? Por isso que eu trouxe essa imagem para a gente. Então vamos lá, de forma bem simples e bem rápida e objetiva. O que é um mar territorial, né? O mar territorial, então, foi definido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar como sendo aquela parte do oceano em que o Estado ele exerce direitos soberanos, ainda que de forma limitada, mas essa soberania é plena, porque essas limitações elas não são presumidas, tá? Então ele mede ali 12 milhas a partir da linha base. E, bom, então ali o que vai acontecer? O Estado ele vai poder aplicar as normas do seu ordenamento jurídico interno. Depois a gente tem a zona contígua, que é um espaço que foi destinado mais para uma questão de segurança nacional, segurança do Estado costeiro. Por isso, o seu foco é na fiscalização e ela vai medir ali 24 milhas a partir da linha base. Depois da zona contígua, a gente tem a zona econômica exclusiva. Ah, perdão, pessoal, isso que eu estou falando, eu estou considerando a coluna de água, a superfície da coluna de água e o espaço aéreo que se encontra acima dela, tá? A mesma coisa aqui na zona econômica exclusiva. O que eu estou falando da zona econômica exclusiva? Eu estou falando que a zona econômica exclusiva eu posso explorar a coluna de água, o espaço aéreo sobrejacente e a superfície da água. Essa zona ela foi criada justamente com uma finalidade econômica. Eu posso explorar as atividades econômicas ali, o que inclui os recursos naturais que se encontram na região. A plataforma continental, então, é a Terra, é a Terra do continente que se expande para dentro do oceano. Por uma questão geográfica, alguns estados costeiros eles têm essa formação mais prolongada do continente para dentro do oceano. Então, essa seria a plataforma continental. Ela vai compreender ali o leito e o subsolo dessas áreas. E aí, normalmente, pode ter uma distância de 200 milhas. Nesse local, então, o Estado que detém esse poder de exploração, ele pode explorar 3 tipos de recursos, né? Os recursos vivos que se encontram ali de forma fixa, outros que se movem por ali, e os recursos não vivos que se encontram no leito do mar e no seu subsolo. Por fim, chegamos aonde nos interessa, no alto mar. O que é o alto mar? O alto mar, então, ele seria todas as partes do oceano e todos os recursos marinhos que não estão inseridos no regime jurídico da zona econômica exclusiva, da zona contígua, do mar territorial e das águas interiores, enfim. O alto mar, ele vai abarcar a coluna de água, a superfície da água e o espaço aéreo que se encontra, né, acima do alto mar. Ali, o que acontece? O alto mar, ele é rico em biodiversidade. E ali o que se acaba, bom, ainda está valendo, né? O que acaba prevalecendo é o princípio da liberdade dos mares. Então, poderia ser explorado ali esses recursos, claro, desde que nenhum Estado provocasse prejuízo a outro Estado, mas, enfim, a princípio, a exploração era livre. Já na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ela recebeu uma atenção diferente. Por quê? Vamos lá, a área, ela seria o leito,
do mar, o subsolo e os fundos marinhos que se encontram além da jurisdição nacional. Na época, então, já se sabia que existiam minerais com potencial econômico naquela região, então vamos fazer o seguinte, vamos regular como patrimônio comum da humanidade, ok? Então, de resto, o que nós tínhamos era a exploração livre dos recursos que se encontrava lá. Quem chegasse primeiro podia explorar do jeito que desejava, a verdade era essa, tá? Seguindo, então. Na época em que a convenção a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ela foi finalizada, acreditava-se que o alto mar e a área, eles eram espaços geográficos que não possuíam muita complexidade de recursos naturais vivos. Por isso eles não receberam tanta atenção, né? Só que desde a entrada da Convenção de Montego Bay, desde que a Convenção de Montego Bay entrou em vigor, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a realidade mudou, né, gente? O tempo passou, a tecnologia evoluiu, e hoje a gente já sabe que esse espaço marinho, além da jurisdição nacional, ele representa aí 2/3 do oceano e abriga uma enorme quantidade de biodiversidade com um potencial muito grande, um potencial econômico e científico muito grande. Então, por consequência, essas áreas, né, elas abrigam uma parcela importantíssima de biodiversidade do mundo e são ambientes únicos. Eles possuem características ali de alta pressão, baixa temperatura, níveis baixos de concentração de oxigênio. Toda essa combinação faz com que esses organismos eles sejam muito complexos no sentido da recuperação. Qualquer nível de degradação ambiental ali pode levar anos para ser recuperado. E para além dessas divisões que nós falamos aqui, jurídicas e políticas que foram estabelecidas lá na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a verdade é que os espaços oceânicos, né, os ecossistemas marinhos, eles são complexos, eles são ecologicamente interconectados e interdependentes. E a gente tem que levar em conta ainda que não é tarefa fácil explorar esse ambiente. Requer tempo, requer tecnologia altamente especializada, infraestrutura, pessoal qualificado e treinado. Então, gente, vamos lá. Todos os países do planeta possuem a capacidade de explorar igualmente esse ambiente? Não, né? Não possuem. Então, considerando essa possibilidade de ampliação e a perda da biodiversidade marinha, a comunidade internacional falou assim: opa, precisamos prestar atenção para na conservação e na exploração desses recursos em áreas além da jurisdição nacional, tá? Reconhecendo aí que esse declínio da biodiversidade era importante e estava relacionado a fatores econômicos, políticos, culturais, demográficos e tecnológicos. O resultado, então, foi o início do processo BBND. O que a gente vai ter, então, em 2003? Em 2003, a ONU ela vai instalar o processo consultivo informal aberto, né, sobre o oceano e sobre o direito do mar, e em que foi verificado, então, que os ecossistemas marinhos localizados na área e no alto mar, eles estavam vulneráveis e perdendo a qualidade, e que seria urgente, então, a adoção de medidas visando reforçar os regimes de conservação desse ambiente marinho, né? Então, em decorrência disso, teve uma recomendação por meio da resolução da Assembleia da ONU, e foi instituído um grupo de trabalho aberto, ad hoc, para analisar as questões relacionadas à conservação e uso sustentável dessa biodiversidade. Tá? E aí, esse grupo, ele realizou 9 sessões entre 2006 e 2015. E aí, em 2015, o grupo emitiu seu relatório. E o parecer do relatório destacava a necessidade de criar um instrumento jurídico internacionalmente vinculante dentro do guarda-chuva ali, ao abrigo, né, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, para a conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha. Aí vamos dar uma pausa.
o que que nós enxergamos aqui? Primeira coisa, em 2003, quando o processo foi instalado, houve a identificação de um problema público. Então, nós estamos na primeira fase de um problema público global. Nós estávamos na primeira fase, lá em 2003, do ciclo de políticas públicas, tá? Seguindo, quando o grupo de trabalho se reuniu e começou a pensar em alternativas, a gente estava na segunda fase, que é a fase exatamente de pensar e formular alternativas, perdão, na terceira fase, pensar nas alternativas que poderiam cuidar e mitigar esse problema. Bom, e aí, ao final dessa terceira fase, eles compreenderam que a melhor alternativa seria a criação de um tratado. Pronto, agora vamos passar para a próxima etapa, que é o processo de tomada de decisão, né? São as negociações. O que aconteceu? Nós tivemos, então, em 2015, a ONU criando um comitê preparatório, cuja função ali era analisar e elaborar os elementos para esse novo tratado, né? O que a gente precisa cuidar nesse novo tratado? Nós já definimos que nós vamos criar um tratado para enfrentar esse problema público global, mas o que deve conter nesse tratado? Aí, em 2017, então, o comitê ele emitiu um relatório e ele destacou a necessidade de convocar uma conferência internacional para elaboração desse tratado que deveria abordar essa biodiversidade e questões transversais, como os arranjos institucionais, sistema de solução de controvérsias, enfim, outros que nós vamos ver mais para frente. Então, como consequência desse relatório do grupo preparatório, do comitê preparatório, em 2017, a ONU, então, ela convoca a Conferência Intergovernamental para discutir e elaborar esse novo instrumento jurídico internacional, tá? Essa conferência, então, ela adotou 4 eixos centrais de discussões e questões transversais. Os 4 eixos, eles são os recursos genéticos marinhos. A exploração dos recursos genéticos marinhos foi um ponto importante que eles decidiram que deveria ser um tema central, incluindo ali a repartição dos benefícios, né? As ferramentas de gestão baseada em áreas, incluindo as áreas marinhas protegidas, as avaliações de impacto ambiental, a capacitação e a transferência de tecnologia marinha a capacitação de transferência de tecnologia marinha e como questões transversais, eles pensaram na utilização dos significados e dos termos, nos princípios gerais e nas abordagens que seriam adotadas, na cooperação internacional, nos arranjos institucionais. E isso aqui vai ser muito importante, principalmente quando a gente fala de implementação de política pública, os mecanismos de compensação e a relação que o novo tratado ia estabelecer com outras estruturas de governança global e regionais, porque uma coisa é certa, para a pesca é um exemplo muito bom, porque para a pesca a gente já tinha muita coisa de regulação internacional nesse sentido, e foi um ponto sensível que eu te falar, olha só, vamos falar sobre biodiversidade, mas vamos excluir a pesca? Vamos sim, porque isso seria muito espinhoso e eles tinham que manter uma relação com os outros sistemas de governança que já existiam. Tá? Então, inicialmente, foi programada que iam existir 4 sessões entre 2018 e 2020, mas daí, devido à pandemia, né, algumas sessões foram atrasadas, a última sessão foi dividida em 2 partes, e em março desse ano, finalmente, o processo de tomada de decisão acabou, e eles conseguiram finalizar o texto, né? Eles conseguiram finalizar o texto do acordo. Depois o texto, então, que passou por correções ortográficas, foi traduzido em vários idiomas, ele foi traduzido em vários idiomas para viabilizar aí a próxima etapa, que era a adoção do texto.
Através, então, da adoção do texto, os agentes responsáveis, né, por representar os estados nas negociações, eles chancelam a redação definitiva do tratado, reconhecendo que houve um consenso sobre o conteúdo. Agora, em julho, o texto ele passou pela etapa de autenticação, que nada mais é do que um ato, uma operação diplomática processual, cuja finalidade aí ela é registrar o texto como autêntico e definitivo na ONU, para abrir para as próximas etapas do processo de criação do tratado, que é a etapa de assinatura e a etapa de ratificação. Bem, Magna, então, vamos lá. Está valendo? O texto está valendo? Não, o texto foi finalizado, mas ele ainda não está em vigor. Como eu falei, e agora ele vai entrar para a etapa de assinatura. O que é isso? Bom, o representante, o chefe do executivo, vai concordar com o conteúdo, vai assinar e vai levar esse instrumento normalmente para o Poder Legislativo do interno validar se ele pode prosseguir ou não com a ratificação. Se o legislativo falar, olha, liberado, pode prosseguir com a ratificação, ainda assim, o chefe do executivo, ele tem a faculdade de ratificar ou não. É um ato, a ratificação, então, ela é um ato político, né? Que vai considerar também aí os interesses do Estado naquele momento. O chefe do executivo, então, não está obrigado a promover, a seguir com a ratificação. E só depois da ratificação é que ele estaria aí vinculado juridicamente a esse tratado no cenário internacional. E tá bom. Então, quer dizer que se o Brasil for lá agora e ratificar o tratado, o tratado entra em vigor. Tem uma disposição no texto que diz que o tratado sobre o BBND só vai começar a vigorar 120 dias após a data de depósito do 60º termo de ratificação. Então, só a partir daí ele poderia começar a ser cobrado em cenário internacional. Bom, agora vamos falar do conteúdo, né, do tratado em si. O que nós temos ali, então, uma coisa que eu gostaria de trazer sobre o preâmbulo, uma coisa bem interessante do preâmbulo, e que a redação mudou muito no decorrer das negociações, com relação a como inserir o reconhecimento ao conhecimento tradicional das comunidades, né, indígenas e outras comunidades tradicionais. Isso foi discutido, isso entrou, isso saiu do documento, e na redação final ele foi inserido lá no preâmbulo, então se reconheceu a necessidade de se atentar, de ter esse cuidado com as comunidades, com o conhecimento das comunidades tradicionais e das comunidades indígenas. Bom, e aí na primeira parte nós temos, o texto ele vai apresentar as expressões, o objetivo geral do acordo e o marco geográfico. Então, ele vai apresentar também a relação com outros instrumentos jurídicos internacionais, vai ressaltar a necessidade de cooperação e os princípios que foram consagrados. Princípios que foram consagrados. Aqui foi um assunto muito espinhoso nas negociações. Porque o que acontecia? Durante as sessões de negociação, o que nós tínhamos era que um grupo específico, encabeçado aí por países desenvolvidos, eles defendiam que o princípio da liberdade dos mares deveria continuar prevalecendo com relação à exploração da biodiversidade. Porque queriam proteger e evitar que as empresas, né, que estavam a eles vinculados fossem obrigadas a dividir os benefícios econômicos e informações dessa exploração.
Por outro lado, o que um outro grupo, encabeçado aí por países desenvolvidos, dizia que não, que o que tinha que prevalecer era o princípio do patrimônio comum da humanidade. Pelo que eu ouvi das pessoas que estavam na última sessão, esse ponto foi batido aí, foi decidido ao fechar as portas, ao apagar das luzes. O que eles decidiram? Senão o acordo não ia sair. Mais um tempo o acordo ia ficar travado. O que eles decidiram? Olha, vamos fazer o seguinte: vamos colocar o princípio do patrimônio comum da humanidade, mas vamos deixar bem claro no texto que ele deve ser considerado a partir do que está previsto lá na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Tá. Isso pode ou não pode ser prejudicial lá na frente. Vai depender dos assuntos. Quando a Conferência das Partes se reunir, isso vai ser delicado e vai ser decidido caso a caso, porque vai depender da interpretação que os representantes naquele momento vão ter sobre determinado caso concreto. Então, é um ponto para ver lá na frente como isso vai se desenvolver. A segunda parte, então, o que ela vai consagrar? Ela vai falar, né, vai estabelecer disposições sobre os recursos genéticos marinhos. E aí ela tem por finalidade assegurar a repartição justa e equitativa de benefícios, construir e desenvolver capacidade dos estados desenvolvidos, estados em desenvolvimento sem litoral, e estados geograficamente desfavorecidos, vai também focar em ajudar as ilhas, né, as pequenas ilhas em desenvolvimento, os estados costeiros e africanos, enfim, vai produzir, vai se preocupar também com a produção de conhecimento, a compreensão científica, inovação tecnológica. E, bom, o texto final ele estabeleceu que a partilha dos benefícios oriundos da utilização desses recursos genéticos, ela seria de forma justa e equitativa, sendo incluída, então, uma lista exemplificativa dos benefícios não monetários e suas modalidades, né, de forma de compartilhar. Mas não foi possível ali naquele momento chegar a um consenso sobre as modalidades de repartição de benefícios monetários derivados desses recursos. Por outro lado, isso realmente é um problema, por outro lado, o que conseguiu se inserir ali foi a temática das informações digitais, né, sobre as sequências dos recursos genéticos marinhos. Conseguiram inserir ali na última negociação, na última sessão, e essas atribuições, então, sobre esse compartilhamento e benefícios dessas informações, foi direcionada como atribuição da COP, né, da Conferência das Partes. O que também foi um ganho na redação final do texto foi a criação do Comitê de Acesso e Distribuição de Benefícios, que tem aí essa função de estabelecer diretrizes para essas ações, proporcionar transparência e promover essa distribuição equitativa de benefícios monetários e não monetários. Então, bom, a gente não conseguiu resolver a questão no texto, se a gente não conseguiu resolver a questão dos recursos monetários de forma explícita, pelo menos a gente ganhou esse comitê aí lá na frente que vai ser instituído. Na parte 3, então, do projeto, eu acho que tem alguém com a mão levantada? Tem. Jane Mauro? Jane? Oi, você me desculpe, eu não achei onde escrever a Problema, Jane. pergunta. É até bom, porque aí a gente conversa também, troca. Pode falar, Jane. Tá, meu nome, então, eu sou da Petrobras, acompanhei um pouco esse assunto, mas tenho várias questões aqui. Enfim, uma pergunta que eu gostaria de fazer é sobre por exemplo, uma vez que o acordo seja ratificado, se ele for ratificado, digamos, por 80 países,
Aí nós temos aí, sei lá, uns 110, cento e tantos países, né? 130 no mundo, 190, nem sei. Mas, enfim, todos esses outros que não ratificarem, eles vão continuar utilizando a biodiversidade marinha da forma como eles quiserem? Essa é uma pergunta. Segundo, como seria a fiscalização dessas atividades? E terceiro, eu não entendi bem o que você falou sobre a pesca, se a pesca entrou ou não entrou. Então, gente, desculpa, eu não quero monopolizar, mas nada, se não for o Jane. momento, tá? Tá ótimo, muito obrigada pelas suas perguntas. Então vamos lá. Não, a pesca não entrou, está bem claro no texto que a pesca não é um assunto que foi tratado. Para a pesca, nós temos diversos outros tratados para regular essa exploração. A outra pergunta era o que acontece, né, com relação aos outros países que não ratificaram, não é isso? Então, sim, a gente continua para esses valendo o que temos hoje, tá? Mas isso não evitaria, logicamente, inclusive seria o oposto, né? Provocaria surgimento de conflitos. E para isso também foram pensados em sistemas de solução de controvérsias entre países que são, entre estados que são signatários do acordo e estados que não são signatários do acordo. Isso foi pensado, isso foi considerado também. Para além disso, o que nós temos é um sistema de governança ambiental mais amplo que, de uma maneira ou de outra, acaba impactando a todos esses países que são membros da ONU. Então, a gente tem aí as declarações da ONU, que são atos mais políticos e que não teriam um poder jurídico vinculante, mas todos os outros tratados de exploração de recursos marinhos vivos e não vivos seriam aplicados para esses outros países. E o terceiro ponto, né, que eu acho que foi o segundo, eu troquei a ordem, fiscalização. A fiscalização da exploração dessas atividades, e aí quando você fala atividades desenvolvidas por empresas em alto mar, foi isso que eu entendi, né, fiscalização dessas atividades. Nós já estamos adiantando... Desculpe, não só empresas, mas países, eventualmente, né? Ah, sim, também. Até me surpreendeu um pouco essa história da pesca, porque, independentemente de haver outros tratados que tratam dessa questão, uma das principais causas, né, de deterioração, digamos assim, ou degradação desses ambientes é aquela pesca industrial de altíssimo nível, né, europeia, asiática, e se isso não entrar na conta, eu acho difícil a gente conseguir proteger mesmo essa biodiversidade, mas enfim, perdão. Não entrou na conta porque foi como você disse, tem muito país poderoso de olho nisso e as discussões não destravavam. Então, é uma estratégia da política, né, é uma estratégia de relações internacionais, tentar se afastar desses assuntos muito espinhosos que ninguém consegue resolver, tentar se afastar para conseguir destravar o andamento das negociações. E foi isso que fizeram com a pesca. Bom, a pesca, eu sei que a biodiversidade, todo mundo sabe que é biodiversidade, que é vida, mas não foi incluída. E o ponto da fiscalização das atividades envolvidas pelos estados e por empresas. Bom, essa parte de fiscalização, ela ficou direcionada para ser resolvida pela COP, naquela ideia de política pública de nível intermediário. Então, quando a Conferência das Partes se reunir e tiver que enfrentar uma questão relacionada à exploração, seja por país ou seja por empresa, eles vão decidir ali, internamente. Mas isso não quer dizer que os estados não tenham a obrigação de ser transparentes com relação às atividades que desenvolvem no alto mar e na área, e também de acompanhar as atividades desenvolvidas pelas empresas que estão vinculadas a eles e também dar publicidade a essa exploração dessas atividades. Eu consegui resolver a sua questão, porque eu acho que quando a gente passar para as avaliações de impacto ambiental, a gente vai conseguir entrar mais no tema de exploração. Tá bom, muito obrigada. Nada.
Bom, então aí seguindo, na parte 3 do projeto, do projeto não, do texto, então o que nós temos foram as ferramentas de gestão baseadas em áreas, incluindo áreas marinhas protegidas, né? Cuja finalidade, então, ela é realmente estabelecer espaços onde a vida seja protegida, seja preservada. Alguém? Professora, menciono que, infelizmente, estamos... Ah, Sou eu. e é verdade. Quanto tempo nós temos ainda? Peço desculpas por te atrapalhar, professora. Nada. Não, sinta-se confortável, claro, para prosseguir com a sua apresentação, é só para te deixar um pouquinho alerta em relação ao tempo. Tá, então... Geralmente a gente termina o evento em torno de 8h30, mas sinta-se confortável para seguir da dinâmica que você entender que é mais oportuna. Não, tá ótimo. Vou tentar ser rapidinho aqui, então. Qual foi o grande ganho com relação às ferramentas de gestão baseada em áreas? O grande ganho nesse ponto é que nós temos no texto hoje todo um processo de apresentação de propostas para o estabelecimento dessas áreas e o conteúdo dessas propostas, está tudo lá previsto no tratado. Mas quem vai tomar essa decisão sobre estabelecer essas áreas marinhas, analisar essas propostas, essa virou também uma atribuição da COP, observadas as recomendações do corpo científico e técnico que foi criado. O corpo científico e técnico, como o próprio nome diz aí, ele vai emitir recomendações, ele vai acompanhar o desenvolvimento das atividades sempre de uma perspectiva científica, tá? Então, seguindo, o próximo, então, as avaliações de impacto ambiental. Que é o que eu estava falando, conversando com a Jane. O que acontece aqui nas avaliações de impacto ambiental? Nesse momento, os estados estavam preocupados com as empresas e instituições e outras pessoas jurídicas que iam desenvolver atividades e explorar a biodiversidade marinha. Era muita discussão, quem deve fiscalizar, quem deve aprovar, os estados que estavam mais preocupados com a soberania, estavam preocupados se eles iam perder esse controle sobre essas empresas, como é que seriam os direitos de propriedade intelectual. Claro, foram preservados os direitos de propriedade intelectual, e a abordagem que ganhou foi a seguinte: as atividades, as pessoas responsáveis por desenvolver os estados responsáveis pelas empresas é quem vai fiscalizar as atividades e também quem vai dar publicidade a essas informações. São eles que vão autorizar a atividade ou não, mas ao dar publicidade a essa informação nas conferências das partes, abre-se espaço para que outro Estado questione aquelas informações, questione aquela atividade, e então o caso seja levado ao órgão científico e técnico e passe por todo um processo de validação também dentro da esfera da COP. Então, é aquilo, a fiscalização vai ser do Estado ao qual a empresa está vinculada, ou se for o próprio Estado que está desenvolvendo a atividade, ele é o responsável, mas os outros Estados signatários do tratado também terão poder dentro da Conferência das COPs para questionar o desenvolvimento daquelas atividades, tá? Bom, o próximo, então, na parte 4, nós temos o tema da capacitação e da transferência de tecnologia marinha. Então, aqui, como o nome diz, a ideia era essa mesmo, era disseminar esse conhecimento, fazer com que houvesse essa capacitação, fortalecimento de outros estados. E o ponto importante aqui foi a criação de um comitê para cuidar de todo esse processo de transferência e capacitação de tecnologia marinha, apoiar, então, principalmente aí os estados em desenvolvimento, na implementação desse novo instrumento. E, então, a cooperação nesse momento seria algo muito importante. O comitê
já falamos do comitê. Então, o que nós temos a seguir, então, foram os arranjos institucionais que foram criados. Nós já falamos do comitê para a repartição justa e equitativa de benefícios, nós falamos do comitê para a capacitação e transferência de tecnologia, do órgão científico e técnico. Também foi criado como diferencial o mecanismo de intercâmbio de informação, e ele serve, então, como uma plataforma centralizada para que as partes possam acessar, fornecer e divulgar as informações que envolvam todas as atividades desenvolvidas no âmbito do acordo. Bom, e por fim, né, um outro ganho no final das negociações foi o estabelecimento de um comitê para a implementação e formalização desse acordo. Então, aqui chegando, né, gente, ao final da nossa apresentação, correndo um pouquinho, o que eu deixo de alerta? Bom, então vamos lá. O novo texto, né, esse novo tratado, que ainda não está em vigor, ele pode sim ser entendido como uma política pública global, já que ele tem por finalidade enfrentar um problema público global, que é a perda aí da biodiversidade marinha, localizada além da jurisdição dos estados. Bom, e esse processo de construção, ele considerou a influência de atores não estatais também. Então, nós temos todo um processo, uma rede de governança trabalhando na criação dessa política pública global. E como nós dissemos, a gente, no decorrer da apresentação, nós conversamos, esse processo de governança dessa biodiversidade, então ele pode ser analisado dentro do ciclo das políticas públicas, como nós falamos lá atrás, quando falamos das etapas do processo, né, BBND. Então, ao olhar para essa conferência sobre a biodiversidade, enquanto processo de criação de política pública global, o que a gente ganha? A gente consegue ir além do texto jurídico que foi apresentado agora para a comunidade internacional. A gente vai além do texto jurídico para analisar todo o processo de construção e todos os aspectos políticos, econômicos, tecnológicos, todas as influências, todo o jogo de poder que estavam presentes ali na negociação. E o que mais gritou nos relatórios? Eu li todos os relatórios das negociações. O que mais gritava era o interesse econômico. Quando tinha que definir de onde vinha o dinheiro, como vinha o dinheiro, e para quem ia esse dinheiro, normalmente os estados em desenvolvimento, as negociações travavam. Não, esse ponto é muito sensível. Não vamos falar disso agora. Forma de financiamento e não monetário, a gente consegue. Vindo de forma voluntária, a gente consegue. Agora, fugindo disso já é algo muito problemático. Vamos deixar para a COP. A solução foi, o que a gente não consegue destravar agora, vamos deixar para a COP. Eles reconheceram, então, a importância de estabelecer essas diretrizes para a utilização dos recursos genéticos, repartição de benefícios, implementar ferramentas de gestão baseada em áreas, regular esse processo de avaliação de impacto ambiental, né, de criar esse sistema de capacitação e criar também um arranjo institucional que desse corpo, que desse estrutura para sustentar o acordo. Mas o que é um alerta é que esses estados desenvolvidos, eles apresentavam resistência, né, nessas questões econômicas. E qual é a consequência disso? Né? Tem um risco. O risco seria que esse instrumento de política pública global, que essa macro diretriz como política pública global, seja limitada e não consiga atingir os objetivos ao qual o tratado se propõe. Por quê? Porque todo o arranjo institucional que foi pensado, como esse comitê, esses comitês, esses mecanismos de compartilhamento de informação, de dados,
enfim, de implementação, a própria fiscalização, tudo isso ficou para ser decidido a nível de política pública intermediária dentro da esfera desses comitês e da própria COP. É um ponto de atenção, mas, de toda forma, nós tivemos um ganho, foi um avanço, e, bom, e lá na frente a gente vai ver, né, se conseguimos caminhar numa boa direção para a preservação da conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha. Bom, pessoal, é isso. Vou finalizar com 10 minutos. Oi, então, não sei quem tá, temos fila, temos perguntas. Desculpa, professora, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que você conseguiu passar por diversos pontos, né, dos temas que vêm sendo abordados em relação ao BBND e, nossa, é uma conversa que a gente vem tendo já de muito tempo, né? Eu lembro que em 2019, 2018, eu estava acompanhando isso e que eu estava pesquisando isso até para, na época, o meu mestrado, e eu acabei o meu mestrado, não terminamos as discussões sobre isso, e, enfim, e agora, por fim, conseguimos, né, terminar o texto, pelo menos. A minha única questão é o seguinte, né, eu espero que a gente consiga que esse tratado entre em vigor, que a gente consiga todas as assinaturas, esse tratado entre em vigor antes dos 20 anos, né, porque se a gente for que nem a Convenção sobre o Direito do Mar, a gente vai ficar 20 anos esperando. Mas, enfim, e que isso aconteça logo e que você possa voltar e conversar com a gente sobre esse caminho, né, das assinaturas. Temos aqui uma pergunta. A Jane, ela está com a mão levantada, mas como a Fernanda fez a pergunta primeiro, eu vou te fazer a pergunta da Fernanda antes de passar a palavra para a Jane. Uhum. Professora, o que seria um financiamento não monetário? Então, as formas de financiamento não monetário, elas foram pensadas como sistemas de transferência de algum tipo de capacitação. Então, se o Estado não tem como desenvolver aquilo por falta de conhecimento técnico, por exemplo, um Estado que tenha esse conhecimento, ele pode fazer esse sistema e dar essa informação técnica para que ele consiga desenvolver. Mas é de forma muito simplificada. No acordo, eles especificam, eles têm um rol lógico, eles fazem questão de afirmar que não é taxativo, que é exemplificativo, até porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Vai que surjam novas possibilidades. Então, seria isso. Tá bom, Fernanda? Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, professora. A Fernanda agradeceu. Eu passo, então, a palavra à Jane para que ela faça a pergunta dela. Oi, Jane. Consegui aqui, desculpa, gente, a falta de traquejo aqui. Obrigada mais uma vez, excelente iniciativa de organizar esse evento e também a palestra maravilhosa, muito clara. Então, vou jogar mais 3 perguntas. Primeiro, como que se coaduna todo o capítulo sobre repartição de benefícios com o que está previsto na Convenção da Diversidade Biológica, Protocolo de Nagoya, etc. Segundo, sobre a criação de uma área marinha protegida, pelo que eu entendi do texto, não sei se eu vi o texto final, qualquer, acho que instituição pode propor a criação de uma área marinha protegida. Então, vamos supor, se alguém da Austrália propuser uma área marinha protegida no entorno de alguma ilha do Pacífico ali, vamos supor, Vanuatu, abrangendo todo Vanuatu, Vanuatu não vai ter o direito de vetar a criação dessa área, mas vai poder ser ouvido somente. Se na COP se chegar à conclusão que deve ser feito, que é importante ter uma área marinha protegida ali em Vanuatu, isso não vai estar, de uma certa forma, interferindo na soberania do país, sendo uma área protegida adjacente à área jurisdicional desse país.
Vamos. Jane, vamos dar uma Claro. pausa para eu responder, porque eu já até esqueci a sua primeira pergunta, mas vamos concentrar nessa aqui, nessa segunda. Você está certíssimo, interfere na jurisdição, mas vamos lembrar do marco geográfico. Em nenhum momento a ideia é interferir ou ferir a soberania de nenhum estado. Não importa se é uma ilhazinha minúscula, ela vai ter todas aquelas afirmações e aqueles regimes jurídicos do mar que nós vimos lá atrás. Lembra? Mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, tudo isso. O que for águas que de alguma forma estejam sob a jurisdição do Estado, nenhum outro Estado vai poder propor uma reserva dentro do que se entende espaço jurídico de exploração do outro Estado. Então, quer dizer, não seria possível isolar uma ilha e considerar só porque alguém lá da Austrália, ou sei lá, de outro lugar do planeta, resolveu que aquela área é importante e isolar todo mundo. Não, porque eles também têm direitos econômicos, também têm direito à exploração, e também exercem sua soberania de uma maneira ou de outra em espaços marítimos. O que a gente está falando aqui é de uma área onde nenhum Estado pode reclamar soberania. Nenhum Estado pode reclamar soberania sobre qualquer porção de água ou de terra que esteja nessa parte do alto mar e da área. Então, não se preocupe que a ilha ela vai continuar tendo espaço dela. Agora, com relação ao protocolo de Nagoya, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, esses instrumentos, eles se aplicam, sim, à biodiversidade marinha, mas se aplicam à biodiversidade marinha que se encontra, sob a jurisdição dos estados. Então, assim, eles foram observados? Foram observados em todo o processo de discussão, assim como outros tratados também foram observados, outras declarações da ONU sobre proteção do meio ambiente, enfim. Tudo isso foi observado, mas um não vai esbarrar na esfera jurídica do outro, porque um está voltado para o que seria um espaço onde o Estado desenvolve a sua soberania, né, aplica a sua soberania, e o outro onde nenhum Estado pode reclamar soberania plena no ambiente. Consegui esclarecer? Foi? Sim, perfeito. Muito obrigada. Nada. Agora a não sei terceira? não quero, faltam 3 minutos, também não quero atrapalhar outras pessoas, mas rapidamente. Pelo que eu entendi, vai ser criado, então, esse comitê técnico que vai avaliar, por exemplo, se algum Estado tiver potencialmente causando ou alguma atividade desenvolvida dentro de uma área jurisdicional de algum Estado, tiver causando algum tipo de impacto que transcenda, né, os seus limites, eles vão ter que pedir uma autorização para esse comitê, funciona assim, ou apresentar avaliação de impacto ambiental, eu não entendi bem. Fiquei pensando inicialmente nessa questão da pesca, mas você falou que isso não se aplica, então, de repente, sei lá, uma atividade de mineração, alguma coisa desse tipo. Então, se uma atividade de mineração dentro do território de um estado vier a causar danos à biodiversidade marinha que está além da jurisdição dos estados, esse pleito pode chegar até a COP, e aí o comitê técnico, o órgão técnico e científico, ele vai ser acionado para emitir recomendações depois de avaliar as informações apresentadas pelos estados, tanto aquele que está praticando a atividade, quanto aqueles que reclamam que houve um dano. Então, vai ter um julgamento técnico, e lógico, né, esse julgamento técnico vai sair um relatório, mas no final das contas a gente vai ter uma discussão política dentro da COP. Não deixa de ser política, naquela ideia de relação entre direito e política. Vamos ver se teremos mais direito ou mais política na decisão da COP. Mas sempre Maravilha, com base, muito né? obrigada. Muito obrigada pelas respostas e, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Bom, apenas para complementar a pergunta, né, que a Jane fez, e eu percebi que, Jane, você está muito incomodada com a questão da pesca, e eu acho que todo mundo que, de certa forma, trabalha com isso também ficou bem incomodado.
Se você quiser se aprofundar nesse tema, a minha sugestão é o seguinte: o BBND, ele realmente não engloba a pesca. Como a professora Magna falou, foi um tema bem espinhoso e tal, envolve muito a questão econômica de estados que já estão estabelecidos nessa atividade. Tem alguns tratados, que são tratados regionais, que estabelecem as organizações regionais de ordenamento pesqueiro. A gente chama de OROPS, né, a sigla. A gente não tem na nossa região. Aqui no Brasil, Argentina, a gente não tem. Né, e um dos motivos da gente não ter é até um motivo geopolítico, né, que não se trabalhou tanto isso. Um dos pontos é que a gente tem, né, como vizinho a Inglaterra, né, o Reino Unido. Enfim, aí seria uma questão, realmente, a gente vai realmente sentar para construir um acordo regional em que, né, as partes seriam Argentina, Brasil, Uruguai e Inglaterra, né, Reino Unido. Como que seria isso? Então, é um caso que a gente vem um pouquinho, vamos dizer assim, não vamos tocar nesse assunto. Alguns outros lugares do mundo têm, né? Principalmente quando a gente vê no Atlântico Norte, tem essas organizações regionais, né? Esses tratados regionais para ordenamento pesqueiro. Então, como eu percebi que você foi bem incomodada, e até a Fernanda mencionou essa questão também, a minha sugestão é, deem uma olhada nesses tratados. A gente não tem nenhum envolvendo o Brasil, mas a gente tem tratados envolvendo outras regiões. Então, pode ser que vocês se sintam mais confortáveis quando vocês olharem esses tratados. Não estou dizendo que são ótimos, maravilhosos, não, tá? Mas, assim, algum ordenamento existe, né? Até para não ter a confusão de você ter vários países atuando um na área do outro diretamente, vamos dizer, né? Então, fica uma sugestão, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho nessa questão da pesca. Dito isso, professora, eu só tenho que te agradecer, né, pelo tempo dispensado, enfim, né, por aceitar vir aqui conversar com a gente. De certa forma, eu tenho acompanhado um pouquinho das suas pesquisas, dos seus trabalhos em relação a esse tema do BBND, e eu acho que você é uma das autoridades hoje quando a gente fala em BBND, né, quando a gente fala de proteção de biodiversidade. Então, e aí quando a gente junta com política pública, enfim, eu acho que não tinha uma pessoa mais com conhecimentos, né, uma pessoa mais adequada para vir conversar com a gente sobre isso. Agradeço a todos que estão presentes, né, a quem preencheu o formulário dos certificados. Em breve a gente vai enviar para os e-mails que vocês cadastraram. Todo mês, né, a gente tem os eventos do IDES, geralmente na terceira ou na quarta semana do mês, geralmente numa quinta-feira, mas às vezes muda, depende muito também da disponibilidade do palestrante. Então, eu sugiro que vocês fiquem de olho nas nossas redes, porque a gente divulga tudo por lá. Além disso, fazendo a propaganda agora, a gente também está com um projeto nosso aberto, do IDES, que é de assessoria para pessoas que querem ingressar no mestrado. Então, caso vocês tenham interesse em ingressar em um mestrado ou conheçam alguém que tenha interesse, as inscrições elas estão abertas até o dia 31 desse mês. E basicamente, para se inscrever, precisa só enviar eu chamo de projeto, mas assim, na verdade, são 5 páginas, no máximo 5 páginas, para que a gente possa entender um pouquinho dos temas que as pessoas querem trabalhar, para a gente poder direcionar melhor a orientação. E a lista dos cursos de pós-graduação que as pessoas gostariam de aplicar. Enfim, está aberto até dia 31, e para mais informações tem no nosso link, no nosso site, na aba de cursos e eventos, e também vocês podem visitar, né, LinkedIn, Instagram, tem tudo lá explicadinho. Bom, sem mais delongas, agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade e a excelente palestra da professora Magna, e eu deixo esses minutos finais para que, caso você se sinta confortável, faça um agradecimento ou coloque alguma coisa. Só tenho a agradecer, pessoal. Olha isso aí, nós estamos 8h34, num quase pré-sextou. Todo mundo aqui nesse assunto maravilhoso que eu adoro por falar, né? O que não é? Também fico inconformada da pesca não ter entrado, mas quem sou eu, né? Olha só, se com a pesca fora a gente já demorou quase 20 anos, imagina se a pesca entra.
Enfim, pessoal, agradeço muito pela atenção, pela paciência de estar aqui até esse momento. E, bom, e vamos para as próximas, né? Eu vou adorar voltar para conversar mais um pouquinho com vocês sobre isso, sobre políticas públicas, para o pessoal se empoderar desse conceito e começar a usar com consciência nas suas argumentações. Obrigada, Samira. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora. Boa noite a todos e até o nosso próximo evento.